Olá, amados, tudo bem? Como é que você está caminhando com Jesus, crescendo na fé cada dia? Estou aqui para gravar mais um vídeo da série Conhecendo Mais de Deus. Eu quero falar sobre o Salmo 34 e o versículo 8. Eu quero falar sobre a bondade de Deus. Muitas vezes não imaginamos o quanto Deus é bom. A sua bondade dura para sempre. O Salmo 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Essa versão que eu tenho aqui diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Ou seja, será que Deus é bom? Será que Deus continua sendo um Deus bom? Você tem provado da bondade do Senhor? O quanto você tem provado da sua bondade? Precisamos conhecer Deus. Deus, Ele é um Deus grande, soberano, que está sobre todo o universo, sobre toda a criação. Mas Ele é um Deus que se revela, é um Deus que se manifesta, é um Deus que se relaciona com o homem. Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. Mas precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecer mais desse Deus. Todos os dias da nossa vida, mesmo que vivêssemos 200 anos, 500 anos, 1000 anos, ainda assim não conheceríamos tudo de Deus. Não conheceríamos todo o seu caráter. Há muitos atributos que definem o caráter de Deus, né? E a bondade é um deles. Deus é fiel, Deus é santo, Deus é amor. Há muitos atributos, há muitas qualidades que definem o grande caráter de Deus. Mas eu quero falar hoje sobre a bondade de Deus. Deus é bom. E o quanto você tem provado dessa bondade no seu dia a dia, o quanto você tem parado para observar que Deus tem demonstrado a sua bondade para você, para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para as pessoas que tu amas. E até mesmo para os teus inimigos ou para pessoas que você não ama, Deus tem sido bom. E eu quero mostrar um pouco disso hoje. Davi dizia no Salmo 23, no versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi era um homem de fé. O Salmo 23 é uma declaração de fé, é uma declaração de intimidade, como já dissemos em um outro vídeo. E aqui Davi está afirmando que a bondade, ele vivia nessa convicção de que todos os dias da vida dele, ele teria a bondade de Deus e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em tudo que Davi fazia. Ele sabia que Deus estaria trabalhando e manifestando bondade e misericórdia em favor dele. Por isso que ele confiava, por isso que ele caminhava com a certeza de que Deus era um Deus bom. A bondade de Deus é sobre toda a criação. Ela é tão visível, ela é tão real, mas às vezes estamos tão desapercebidos. Em Mateus 5, 44 e 45, Jesus disse o seguinte: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Pelos que perseguem vocês, para que demonstre que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então aqui Jesus está nos chamando, a todos os seus discípulos, a todos os que são chamados para se reconciliarem com Deus, na condição de Pai, para que não só desfrutemos da bondade do Senhor, mas que sejamos uma expressão da bondade dele também para as pessoas e para toda a terra, para que neste mundo a bondade de Deus não esteja só em nosso favor, mas esteja também através de nós para outras pessoas. Então ele diz que não devemos ter inimigos, mas devemos orar e fazer o bem às pessoas, mesmo que elas nos façam mal, para que a bondade de Deus ela se manifeste em nós. Ela se reproduz em nosso caráter, porque somos filhos de Deus que é o nosso Pai. E como Deus é bom, Ele deseja também desenvolver um caráter onde revele um dos atributos, uma das qualidades dele em nós, que é a sua bondade. A bondade de Deus
ou a bondade é um fruto do Espírito que está em Gálatas 5:22. Esse fruto para moldar o nosso caráter e nos fazer bom como Deus é bom. Deus não só é um Deus que está sobre a criação, é um Deus que está sobre todo o universo, mas Ele também se manifesta ao homem e deseja levantar o homem para ser também a sua imagem e semelhança na terra. Romanos 8:29 diz que nós fomos chamados e seremos transformados para ser conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então o nosso caráter vai ser moldado para representar e para manifestar o caráter de Jesus. A bondade de Deus, segundo Efésios 2:6 e 7, Paulo demonstra que a bondade de Deus se manifestou através de Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então é isso que o Pai fez e continua fazendo. Ele demonstra a sua grande riqueza, a riqueza da sua graça, demonstrando a sua bondade através de Jesus. Que todo mal, que todo pecado, que toda maldade veio sobre Jesus para manifestar a nós em Cristo a sua bondade, para Ele nos fazer o bem. A igreja foi ungida e colocada na terra para proclamar a bondade do Senhor. Isso está em Isaías 61, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías 61, verso 1 em diante. O Espírito do soberano Deus, ou do Senhor Deus, está sobre mim, pelo que me ungiu, para levar boas notícias ou boas novas aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Então Deus quer transformar a alma, o coração do homem, demonstrando a sua bondade, para que a igreja proclame ao mundo a bondade do Senhor, que Deus quer fazer o bem, que Deus quer transformar pessoas, transformar vidas e restaurar o caráter daqueles que estão quebrados, daqueles que estão arruinados, daqueles que estão feridos, daqueles que estão empobrecidos, daqueles que estão tristes. Ele quer levantá-los e fazê-los como carvalhos de justiça, diz na sequência de Isaías 61. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, ou plantados pelo Senhor, para a manifestação da sua glória. Então Deus quer mostrar a sua glória ao mundo através das pessoas que Ele levanta, que Ele restaura, que Ele cura, que Ele perdoa, que Ele reconcilia consigo mesmo. Reconcilia as pessoas com Ele e reconcilia as pessoas consigo mesmas e com o propósito de Deus para a vida delas nesta terra. Aqui nós na sequência vimos a marca da bondade de Deus que está em tudo que Ele faz. Salmo 145, versos 13, diz: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Tudo que Deus faz tem a marca da sua bondade. Ele é bondoso em tudo que Ele faz. E Ele nos marcou, nós temos a marca dessa bondade de Deus dentro de nós, na nossa essência. O pecado sufocou isso. Foi destruído a riqueza e a imagem desta bondade. Mas hoje em Cristo, nós que estamos em Cristo, somos novas criaturas, conforme segundo aos Coríntios 5:17. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E nesse novo que Deus está fazendo em nós, Ele está moldando um novo caráter, semelhante ao de Jesus. Está em cada um de nós a marca da bondade de Deus.
Mas o nosso inimigo, através do pecado, vai sempre tentar corromper a imagem da bondade de Deus em nós. O Colossenses 3,12 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas são virtudes, são qualidades que o Espírito Santo quer nos moldar, quer desenvolver em nós um caráter semelhante ao do nosso Pai, semelhante ao do nosso Senhor Jesus. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, primeiro ele nos dá o exemplo, demonstra a bondade conosco e nos chama para experimentar essa bondade. Não só as bênçãos da bondade de Deus, mas a transformação que ela causa em nós, para nós sermos diferentes. A imagem e semelhança do nosso Pai. 1 Tessalonicenses 5,15 diz: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Ou seja, não fazer acepção de pessoas. É como Deus, Ele ama a todos, Ele demonstra a sua bondade a todos. Somente quem se abre, quem crê, é que é abençoado e transformado pela bondade de Deus. Mas Deus é bom na sua essência. E a bondade de Deus é eterna. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. 2 Crônicas 7,3. Então, a bondade de Deus, Deus nunca vai deixar de ser bom. Certa vez, o pai estava contando histórias do Antigo Testamento, de Deus que estava com o seu povo, com a nação de Israel, e o seu filhinho veio dizendo: pai, era quando Deus era mau, porque a ideia é que este menino, depois de ouvir tantas histórias de Deus castigando o seu povo, corrigindo o seu povo, a impressão, a imagem que ele tinha é que Deus no Antigo Testamento era mau. Assim muitos de nós crescemos com uma imagem distorcida de Deus. Um Deus que corrige, um Deus que é justo, é severo em alguns momentos. Mas não paramos para pensar profundamente. Que Pai é este, que Deus é este que envia o seu Filho, Jesus, para aquela cruz. Por isso que diz: Deus amou o mundo, lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto ele veio ao mundo para salvar o que se havia perdido. Então, toda a Bíblia está claramente demonstrada as muitas manifestações da bondade de Deus. Deus sempre demonstrando uma das marcas mais distintas do seu caráter, a sua bondade. A maldade está sobre toda a sociedade, sobre o mundo, sobre as pessoas. Às vezes as pessoas são boas naquilo que convém, mas às vezes são tão maldosas quando estão iradas, com ciúme, com inveja, quando estão muitas vezes ressentidas, quando sofrem tantos males, rejeição, abandono. A maldade cresce e corrompe o caráter das pessoas. Já vi muitas pessoas dizer: chega de ser boa, agora eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. As pessoas se cansam de demonstrar aquilo que elas tinham, mesmo sendo pouco, da imagem de Deus dentro delas. Mas em Cristo Jesus nós estamos sendo restaurados, para que não sejamos mais corrompidos pelo pecado. Para que experimentemos a bondade de Deus, como Davi dizia: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
não precisamos mais viver receosos, com medos de que seremos injustiçados, de que as injustiças do mundo. Às vezes fico olhando para José, filho de Jacó, vendido pelos seus irmãos lá no Egito, para o mercado de escravos, para os mercadores medianitas que venderam José para o mercado de escravos no Egito. Parece que sempre a maldade estava perseguindo José, mas a bondade também. E por fim, a bondade de Deus prevaleceu na vida desse homem. E ele pôde manifestar essa bondade para todo o Egito e para as nações da terra. Nós precisamos deixar Deus moldar o nosso caráter, até que nós tenhamos firmados a bondade dele em nós, que não seja mais possível nós ser corrompidos. Então provai e vede que o Senhor é bom. Todos os dias Ele quer demonstrar a bondade dele para você, na sua vida, na sua casa, te abençoando de uma maneira, de outra, cuidando de você, protegendo você. Muitas vezes Ele demonstra a bondade dele a você e você não percebe. Porque diz que a causa de nós não sermos consumidos, dizem Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a causa de nós não sermos consumidos são as suas misericórdias, porque elas se renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ó Senhor. Então Deus é um Deus de um caráter, de um coração grande e de um coração bondoso. A bondade do Senhor está sobre a tua vida, nesse momento, nesse tempo que você está vivendo. Quer você esteja sendo provado como José ou como Jó, quer você esteja sendo abençoado e vendo as bênçãos do Senhor multiplicarem-se na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Esse é um tempo em que nós estamos passando em nosso país, em que nós temos que nos refugiar no Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado aqueles que nele se refugiam, diz o Salmo 34, versículo 8. E termino desta maneira. É um tempo de nos refugiarmos nele, porque hoje a corrupção e a maldade está estabelecida sobre a sociedade e sobre o mundo. As pessoas estão tentando se beneficiar, mesmo num tempo de ruína do país. Mas há um Deus bom, misericordioso, que está com a mão estendida para nos ajudar nesses tempos difíceis e nas nossas fraquezas. Que Deus abençoe a sua vida e continue desejando conhecer mais de Deus. Procure conhecer a bondade do Senhor. Observe cada dia como Ele tem sido bom na sua vida. Desperte-se o teu coração para deixar a bondade do Senhor se manifestar em você, através de um gesto, de uma atitude. Vendo algo caído no chão, levante, não reclame quem derrubou. Algo para ser feito, se coloque à disposição, talvez está ali para você fazer, para você ser a bondade de Deus para a vida de alguém. Procure crescer em bondade para pessoas que estão perto de você e para pessoas que estão longe de você. Peça ao Senhor para te mostrar de que maneira Ele quer que você manifeste a bondade dEle na vida de pessoas que estão necessitando, na vida de pessoas que serão surpreendidas por Deus através de você. Bondade e misericórdia seguirão você todos os dias da sua vida, assim como Davi. Tenha certeza que o Senhor também manifestará a você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.